Boa noite aos presentes nesta audiência, que será realizada na primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal Tocantins. Esta Câmara tem o objetivo principal de solucionar os conflitos que surgem na sociedade, por meios alternativos, seja pela conciliação, mediação ou arbitragem, procurando a celeridade processual e resolver as demandas de maneira pacífica. Sou uma das árbitras dessa audiência, me chamo Sara Araújo Nunes, inscrita na matrícula 2024 110069. Boa tarde a todos. Sou a árbitra Vitória Ferreira de Lima Dias. Estou inscrita sob a matrícula 2023, 21, 29. A partir de agora, iremos atuar como árbitras no processo de número 39 de 2024, conforme indicação das partes, com o intuito de dirimir o conflito instaurado entre Pedro Lucas Chimenez dos Santos e a agência de turismo Viagem Mais, representada por Pedro Vitor Maia Gonçalves da Costa. O objeto da demanda é o reembolso pela quebra de cláusula contratual, na qual se exige previamente informação quanto a alterações do tipo de acomodação ou na categoria da pousada. O senhor Pedro Lucas Chimenez afirma ter sofrido prejuízos quanto à sua experiência de viagem, em razão das condições inferiores de hospedagem, a qual não havia sido informado ou concordado com a modificação. O demandante atribuiu à empresa contratada a responsabilidade pelos danos ocorridos em sua experiência, alegando que foram causados pela falta de responsabilidade quanto às cláusulas do contrato. Em razão desses danos, o demandante solicita a reparação pelos prejuízos, no valor de R$ 2.000. Na presente ação, temos como demandante o senhor Pedro Lucas, e peço que se apresente por gentileza, informando nome completo e número de matrícula. Boa noite, meu nome é Pedro Lucas, com número de matrícula 2023, 21, 26, 11. Dando sequência, temos como demandado o senhor Pedro Vitor. Por favor, se apresente e informe o número de matrícula. Meu nome é Pedro Vitor Maia Gonçalves da Costa, inscrito na matrícula 2023, 21, 26, 75. Agradecemos a solicitude das partes. Dando continuidade ao rito, prossigo para a apresentação do que foi exposto na inicial. A parte autora alega na inicial que no dia 10 de maio de 2024 foi assinado o contrato para aquisição de um pacote turístico com destino à região das Serras Gaúchas, no Rio Grande do Sul. O pacote incluía passagens aéreas de ida e volta, translados de hospedagem em uma pousada de categoria superior, denominada Pousada Encantos das Serras, com café da manhã incluído pelo valor total de R$ 8.500. Com a chegada do dia da hospedagem, desde julho de 2024, o demandante verificou que a pousada havia sido alterada, sendo uma diferente de categoria inferior à previamente acordada, conforme imagens contidas na inicial. O demandante informou na inicial que, diante dos prejuízos causados devido à falha na prestação dos serviços contratados, que incluíam hospedagem e outras acomodações essenciais, acabaram por comprometer toda a sua experiência turística planejada, fazendo-se necessário o reembolso do valor de R$ 2.000 referente a seus prejuízos e a quebra de cláusula. Informa ainda que foram realizadas tentativas de resolver a questão previamente com o demandado, contudo não obteve êxito, conforme imagens contidas na inicial. Após reiteradas tentativas de contato, o demandado concorda em resolver a referida questão nesta Câmara de Arbitragem. Esse é o breve relato e, para tanto, concedo o direito de fala ao requerente, senhor Pedro Lucas, para expor o que ele acha necessário. Boa noite mais uma vez a todos aqui presentes. Como bem foi dito, né? Acabei contratando, então, um pacote de viagens no dia 10 de julho de 2024 para as Serras Gaúchas, né? E, ao chegar lá, eu me deparei, então, com uma pousada inferior da qual eu havia contratado. E foi uma experiência ruim para mim, devido que era numa data comemorativa ao meu aniversário, que eu tinha feito todo o planejamento, né? E ter acabado com essa frustração, né? E é isso. Neste momento, farei a exposição dos argumentos apresentados na contestação. Na contestação, o senhor Pedro Vitor impugna os fatos articulados na inicial e se opõe ao pedido da parte autora. Com base nas seguintes informações: a agência Viagem Mais foi roubada em 25 de junho de 2024.
ocasião em que todos os equipamentos eletrônicos da empresa haviam sido furtados, incluindo os computadores e celulares. Isso resultou na perda de todos os dados de contato telefônicos dos clientes. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia de Palmas, conforme anexo 1. Diante da urgência em resolver o problema, a empresa prontamente recorreu ao único meio de contato restante, o e-mail. Entre os dias 26 de junho e 8 de julho de 2024, a empresa enviou 5 e-mails ao reclamante, conforme anexo 2, informando sobre a necessidade de escolher uma nova pousada, pois a contratada, pousada em Cantos da Serra, estava lotada. A empresa ofereceu 3 opções de pousadas de categoria similar ou superior, sem custo adicional, ou reembolso parcial, conforme previsto contratualmente. O reclamante não respondeu a essas tentativas de contato, o que preocupou a empresa. Com a proximidade da viagem, os preços das hospedagens aumentaram significativamente. Devido à falta de resposta e à data iminente da viagem, a empresa reservou a única hospedagem disponível, a pousada econômica das Serras, para não comprometer a viagem conforme documentação de reserva. A parte reclamada agiu com boa fé e tentou resolver o imprevisto causado pela indisponibilidade de pousada originalmente contratada. A escolha pela pousada econômica das Serras foi feita devido à falta de resposta do reclamante e à necessidade de garantir uma hospedagem adequada durante a viagem. Conforme o contrato, a empresa comunicou as mudanças de acomodação via e-mail e ofereceu opções equivalentes ou superiores, sem obter resposta. A hospedagem fornecida, embora não fosse de categoria superior, foi aceitável, considerando as limitações impostas pelo valor entre as hospedagens, que foi mínima, e a experiência do reclamante pode ter sido prejudicada sem dolo ou má-fé por parte da empresa, que tentou resolver o problema de todas as formas. Por fim, o demandado pede que seja reconhecida sua boa-fé, considerando as tentativas de comunicação e a necessidade de garantir a prestação de serviço em circunstâncias adversas, e apresenta o pedido de improcedência da demanda. Passo a palavra para o senhor Pedro Vitor para que preste o seu depoimento pessoal. Boa noite novamente. Como eu informei, a nossa agência ela foi furtada, ocorreu esse infortúnio e nós procuramos imediatamente, após o furto, relatar para a polícia o que aconteceu e também resolver principalmente as pendências na questão das reservas que haviam sido feitas. Como nós já estávamos com o celular indisponível, nós seguimos com o método de comunicação oficial que foi falado no contrato, que foi o e-mail. Demos várias opções, mas demos várias opções de hotéis, de pousadas, que o Pedro Lucas poderia se ficar, e nós não obtivemos respostas. O Pedro Lucas ele escolheu uma data que os hotéis costumam ser mais caros, justamente porque é um lugar de pico, né? É uma data de pico de movimento. Conforme a data foi se aproximando, o valor dos hotéis subiu e acabou, principalmente os hotéis de luxo, que foi o que foi solicitado pelo Pedro Lucas, acabaram subindo e ficando em valores exorbitantes, que fugiam, inclusive, dos valores que nós acordamos. Ficaram acima do valor de R$ 8.500. E a data se aproximava muito e não obtivemos resposta do Pedro Lucas quanto às pousadas que nós oferecemos. Chegou ao ponto de que nós tivemos que marcar uma pousada que, no momento, estava com valor semelhante a que foi inicialmente proposto. No caso, pela demora em ter uma resposta, o valor da pousada subiu muito. Nós entendemos a cláusula contratual, só que com o valor da indenização que foi solicitada, se nós pagarmos o valor integral, nós sofreremos um prejuízo muito grande referente a essa viagem, já que o valor que nós investimos na pousada para o Pedro Lucas foi um valor alto também. Certo. Diante do exposto do requerente e do requerido, a gente tem que as partes firmaram um contrato de turismo em 10 de maio de 2024,
para um pacote turístico para as Serras Gaúchas, incluindo passagens, translados e hospedagem em uma pousada de valor de R$ 8.500. No dia da hospedagem, 10 de julho de 2024, o autor encontrou uma pousada de categoria inferior à acordada, alegou prejuízo pela falha da prestação de serviço e pediu reembolso de R$ 2.000, devido à experiência comprometida e à quebra de cláusula que exige aviso prévio quanto às alterações. A agência Viagem Mais contestou citando um roubo ocorrido em 25 de junho de 2024, que resultou na perda dos contatos dos clientes. A agência tentou contactar o demandante por e-mail, oferecendo alternativas de hospedagem, mas não recebeu resposta. Com proximidade da viagem e aumento dos preços, reservou a única hospedagem disponível, alegando ter agido de boa fé. Agora, eu irei fazer uma análise dos fatos. Inicialmente, teremos a avaliação dos danos da responsabilidade. A questão dos danos causados pela mudança da pousada na experiência da viagem do demandante será a nossa primeira análise, abrindo espaço para uma análise de todo o contexto de sua experiência, tendo em vista o cumprimento parcial do contrato, como a hospedagem de diferença mínima do preço. Proponho uma análise dos preços e do que foi disponibilizado pela hospedagem ao demandante, comparando com a que seria disponibilizada pela pousada inicial. Da comunicação, é o próximo ponto a ser analisado. O demandante alega que não foi comunicado quanto às alterações da pousada e que suas tentativas de entrar em contato com a agência não foram respondidas. Do outro lado, a agência afirma que encaminhou e-mails, 5 ao todo, para o demandante, tendo a forma formal de contrato, mas não obteve resposta. Diante da situação, é verificado o interesse da parte demandada em ter resolvido a situação da melhor forma possível e seguindo os ritos do contrato. Entretanto, a parte demandante não se atentou aos e-mails, o que mostra uma falha do senhor Pedro Lucas. Para iniciarmos agora uma tentativa de acordo, nós gostaríamos de perguntar se as partes têm alguma sugestão para a resolução deste conflito. Agora, para iniciarmos uma tentativa de acordo, eu gostaria de te perguntar se as partes elas têm alguma sugestão para a resolução desse conflito. A minha sugestão é que eu pague metade do valor do que foi proposto, no caso R$ 1.000, já que, como foi dito previamente, a responsabilidade pela situação não foi exclusivamente minha. Eu enviei vários e-mails dando várias opções superiores ou iguais para o Pedro Lucas e eu não obtive nenhuma resposta. Eu não acho justo que eu sofra um prejuízo completo por uma situação que não foi uma responsabilidade apenas minha. O senhor Pedro Lucas aceita a proposta? Bom, tendo em vista, então, que na contestação do Pedro Vitor, ele alegou, né, que entrou em contato comigo por e-mail e eu acabei não dando respostas, acabei não vendo, né? Mas o que ele fala que no dia 26, ao enviar esse e-mail, ele me deu 3 opções diferentes de pousadas, né? Pousada Charmosa da Serra, um hotel Vila Verde e a pousada Colinas do Sul. E ele falou que eu teria até dia 30. Ele me afirmou isso na contestação dele. Ele me afirmou que eu teria até dia 30 para escolher. Caso eu não tivesse, por alguma falha, como aconteceu, eu não ver o e-mail, ele acabaria automaticamente escolhendo. Mas ele me deu, no e-mail, pelo e-mail, a garantia de ser uma dessas 3. E ao chegar lá, eu não fiquei em nenhuma dessas 3 que eram equiparadas à que eu escolhi. Então, isso acaba frustrando bastante a minha experiência da minha viagem, e até pela data comemorativa na qual eu me preparei praticamente 1 ano programando essa viagem para acontecer isso. Então, R$ 1.000 para mim é uma proposta bastante pouca, devido às frustrações que eu tive. Pedro Lucas, eu informei no e-mail que eu te dei 3 opções e eu não obtive nenhuma forma de retorno. E lá no próprio e-mail eu disse que seria uma escolha
nossa, caso não obtivéssemos um retorno seu, e essa escolha não estava necessariamente nas que foram disponíveis, aquelas eram que estavam disponíveis conforme o valor no período. Nós esperamos muito por uma resposta sua. Como eu te informei, foram 5 e-mails que foram enviados e nós não obtivemos nenhuma resposta sua. Não, como eu te disse, você escolheu um período que é de festas, é um período que o valor das pousadas aumentam quanto mais se aproxima. Nós aguardamos o tempo da sua resposta, você não nos trouxe nenhum retorno e nós escolhemos uma pousada que próxima à sua viagem estava com valor equiparado ao que foi proposto no início. Não há possibilidade de nós, faltando 5 dias, por exemplo, para sua data comemorativa e nós não tivermos uma resposta sua, não tem como nós escolhermos uma pousada de luxo por um valor que seja minimamente aceitável, que não seja uma fortuna e que dê um prejuízo absurdo para a gente. Eu espero realmente que você entenda que no nosso pacote nós procuramos o seu bem-estar na situação, mas que nós precisamos que você colabore também para que esse bem-estar seja efetivo. Nós aguardamos esse tempo e não é justo que nós soframos um prejuízo por uma coisa que não foi completamente responsabilidade nossa. Até porque não foi a gente que escolheu que o hotel não tivesse vaga. E não foi a gente que escolheu que você não nos respondesse. E é isso. Bem, Eu volto novamente a solicitar que o valor da indenização seja metade de R$ 1.000, porque R$ 2.000 é completamente fora de cogitação, considerando que o erro também foi seu. bem, a gente poderia, então, nesse caso, tanto para equiparar um pouco a questão, tanto para mim quanto para você, R$ 1.000 é bastante pouco para mim. Se você puder me oferecer uma proposta de R$ 1.800 para a gente conseguir chegar a um acordo, eu aceito. Mas aceitar R$ 1.000, para mim, não tem condições de eu aceitar somente R$ 1.000. Eu aceito uma proposta de R$ 1.500 no máximo. Então, Senhor, o eu senhor aceito, Pedro Lucas aceita? Certo. concordo. Dando seguimento, eu vou fazer a leitura do termo de acordo. As partes Pedro Lucas Chimenez dos Santos e Pedro Vitor Maia Gonçalves da Costa procuraram a primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Universidade Federal Tocantins para submeterem um litígio ao procedimento de arbitragem. Compulsão dos autos se verifica que as partes assinaram um compromisso arbitral nos moldes da Lei Federal 9.307 de 96, dando legitimidade ao procedimento. O relatório. Vistos estes autos de procedimento arbitral instituído entre as partes, tem-se que o autor ingressou com o presente procedimento reivindicando o reembolso do valor de R$ 2.000, referente ao não cumprimento das alocações previamente acordadas no contrato. A parte reclamante informou que a alteração foi realizada sem prévia notificação. O reclamado foi regularmente chamado para se pronunciar e apresentou a sua contestação, alegando em síntese que discorda do seu dever de pagar o valor de reembolso, tendo em vista que a pousada de inicial acordo se encontrava lotada, não tendo disposição para alocar o senhor Pedro Lucas. E para notificá-la, a agência tentou entrar em contato via e-mail, sendo a forma formal e permitida no contrato. Além disso, mencionou que, como a agência havia sido vítima de um roubo, acabou perdendo, entre outras coisas, os computadores com os dados de contato de números clientes, incluindo o do reclamante. Na audiência que ocorreu no dia 8 de novembro de 2024, foram ouvidas as partes e debatidos os elementos probatórios do objeto do acordo. Durante a audiência, as partes resolveram, com o interesse de pôr a demanda conciliar nos termos que atendeu ao que entenderam como possível para encerrar o presente procedimento, ficando acordado nos seguintes termos: apesar de não ter sido fornecida a pousada inicial acordada, pousada em Campos das Serras, a pousada disponibilizada Econômica das Serras,
de valor inferior, mas não de grande distinção, foi a melhor solução encontrada pela empresa Viaje Mais. Diante do inesperado acontecimento de roubo dos computadores e da lotação da pousada em Cantos da Serra. Diante da mudança inesperada feita pela empresa e do demandante não ter visto os e-mails encaminhados e não ter obtido respostas por outros meios, as partes entenderam que ambos possuem parcial razão. Assim, concordaram em livre e espontânea decisão que o valor reclamado pela parte autora pode ser diminuído entre as partes. Essa solução equilibra os princípios de boa-fé e razoabilidade na relação contratual de locação. O valor do pagamento. Após os debates realizados, as condições para a solução de conflitos estão reduzidas a termo, que o demandante concordou em pagar o valor de R$ 1.500 em parcela única a ser realizado no prazo de 45 dias da data de assinatura deste acordo. O valor será disponibilizado na conta corrente na qual o demandante designar, cabendo ao demandado remeter a esta Câmara o recibo do depósito. Que o demandado concordou com o pagamento nas datas e na forma acordada, ficando ciente que a interrupção acarreterá correção monetária e a aplicação de juros legais. Dessa forma, por estarem de acordo, as partes assinam esse acordo em 2 vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo, tendo em vista a leitura do termo de acordo e as partes tendo acordado com os pontos. Posto isso, considero por encerrada esta audiência e comunico que será enviada uma ata de audiência para as partes, a qual deverão devolver assinada a esta Câmara de Arbitragem. Em nome desta Câmara, presto os devidos agradecimentos e considero como encerrado.